eu vi alguém falando aí, do número de likes, das relações sendo escolhidas deslizando o dedo para a direita, o dedo para a esquerda, né? Na era de você encontrar um relacionamento na internet. Eu curto, eu jogo para a direita, eu não curto, eu jogo para a esquerda. Do material em detrimento do ter, em detrimento do ser, das cirurgias estéticas, né? O reforço das aparências. O capitalismo entra em gozo pleno a cada dia que isso se aprofunda e se reproduz. A crença que a Terra é quadrada, o isolamento, o aumento das fobias sociais, mesmo sem pandemia, e óbvio que a pandemia acirra algumas questões, as relações são descartáveis, são supérfluas, a gente vive uma era de frustrações, dizer não para uma criança do século XXI é muito diferente do que uma criança do século XX, e por aí vai. A gente está, é um grande paradoxo, a gente está muito mais conectado por meio da internet, mas muito mais distantes, independente de pandemia. O smartphone é o objeto mais dependente que já existiu. 4 bilhões de pessoas têm um, e tiramos do bolso mais de 200 vezes no dia. Essa é a média que a gente tira o smartphone para poder estar conectado, essa falsa ideia de conexão. Ou seja, isso desperta entre nós, tudo isso que eu estou falando, emoções negativas, ansiedade, irritação, acesso a modelos, a padrões que a gente, de uma sociabilidade que é consumista, embora a gente tenha uma falsa ideia que a gente vive numa sociedade de consumo, a gente não vive numa sociedade de consumo, mas numa sociedade consumista, porque não são todos que consomem. Quem consome, consome o quê, em que condições, né? Uma sociedade violenta, como eu falei lá no início, né? E as violências, todas as modalidades de violência dessa estrutura capitalista, com efeitos sintomáticos e psicossomáticos diversos. E a repetição da violência que a gente vive, seja ela física, psicológica, sexual, e a violência estrutural mesmo, da exploração do homem sobre o homem, e essas repetições causam em nós, obviamente, questões para se pensar no campo psicossomático, sintomático, né? E aí, essa ideia da depressão, trago aqui para a gente poder discutir isso como um sintoma social, né? A depressão vir como doença, isso é o discurso capitalista, que estimula a gente a dar esse diagnóstico com uma pessoa com uma profunda tristeza, que muitas vezes nem chega a ter um grau aí de um transtorno, mas é uma profunda tristeza em virtude de dar conta de todo esse contexto que eu brevemente apontei aqui, né? Porque uma pessoa deprimida, ela não dá conta do que está colocado na sociedade, né? Uma civilização não pode amar alguém deprimido. Esse deprimido, ele tem um lugar na sociedade, porque o indivíduo apto para o trabalho, o indivíduo lúcido, pronto para o trabalho, saudável, esse indivíduo é útil, o indivíduo deprimido não. Então, eu crio essa ideia de uma doença, isso sustenta e ordena a vida social do século XXI. É preciso a gente pensar esse diagnóstico como uma sustentação da vida social e de uma produção e reprodução de uma sociabilidade que é burguesa, que é necessária produzir isso, né? E a outra coisa que está colocada é o tempo, né? A noção de tempo. Quem disse que a gente tem tempo? Tempo para quê? Tempo para quem? Numa sociedade que projeta esse consumo e tempo é dinheiro, o tempo de hoje muda o nosso senso de direção. E esse tempo da vida online, da gente que está em trabalho remoto e vocês estudando remotamente, então a noção de tempo sumiu. Que tempo é esse? Quem não está esgotado? E eu vi uma pessoa dizendo lá no início da pandemia, a minha cabeça está mofada. É bem essa ideia, a sensação, né, de que a gente está, nosso senso de realidade está impactado. A gente conta as horas somente, mas não mais os dias. Tem dia que eu não sei que dia é hoje, que dia é amanhã, que horas que tá, se é feriado, se é dia santo, se é domingo, se é sábado. É uma loucura isso, né? E essa noção alterada, né? Esse tempo rápido para resolver as coisas. E aí, gente, a indústria farmacêutica nos ajuda, né? O remédio vem para isso, para nos curar, entre aspas, nos manter ignorados do saber, né? Então, a gente precisa pensar. E aí, particularidade do Brasil, né, onde a gente ainda tem esse contexto da pandemia, algo nefasto, que é o vírus, e algo mais perverso ainda, que é o governo Bolsonaro.
né? E aí tenhamos cuidado em dar diagnósticos para o presidente, né? E aí a gente não pode confundir fascismo e posturas violentas, violadoras, né, com diagnóstico de algum transtorno, de algum problema no campo da saúde mental. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E quase sempre em atos de violência, a gente costuma, inclusive, dizer e justificar, né, vide aí, os manicômios judiciários estão repletos de pessoas presas, justificados os atos de violência, em alguns deles, por diagnóstico do campo da saúde mental. Então, a gente continua aí, então, tendo pessoas experimentando níveis insuperáveis de estresse, como nunca antes, né? A gente está presumindo que isso vai demorar muito. Há alguns estudos dizendo que a próxima década, 2021, 2030, vai ser uma década esquizofrênica, e não esquizofrênica necessariamente no sentido clássico da esquizofrenia, mas o que isso está produzindo em termos de noção de realidade do que a gente está vivenciando. Né? E com isso, o empobrecimento do serviço das políticas sociais, a PEC dos infernos lá do fim do mundo, que congelou o teto, né, dos gastos para o SUS, para a educação, e tudo isso vai refletir. Bom, aí a gente pode falar, mas Fabiola, você já gastou todo o seu tempo, quase não falou de saúde mental, né? E, na verdade, eu estou só falando disso a todo momento, né? E aí é onde que eu queria chegar. Como é que eu faço para ter uma boa saúde mental, um equilíbrio, para ser saudável psiquicamente, num contexto de barbárie como esse, né? Se a gente não compreender que a nossa saúde mental e física está diretamente ligada e condicionada pelas relações sociais nas quais a gente está inserido, a gente não vai conseguir produzir nada sobre o campo da saúde mental. Se a gente não compreender que as nossas condições objetivas da vida é que determinam as nossas condições subjetivas e como que isso está relacionado dialeticamente, de nada a gente adianta falar de medicação, de prática, de intervenção, de possibilidade de vivenciar e experienciar nossos sentimentos, nossas dores, nossos amores, nossas relações, nossos prazeres, nossas trocas, se a gente não colocar isso conectado de uma forma dialética com o campo estrutural de uma sociabilidade que forma a nossa subjetividade. Há uma relação entre tudo isso que eu falei antes, de uma forma muito, muito, muito breve, muito simples, mas não simplista, de que a gente sempre vai ser afetado positivamente ou negativamente. Mas essa afetação parte de uma compreensão de que essa sociabilidade que vivemos, que é a burguesa, porque a gente não experienciou outra, embora a gente luta para tal, é estrutural no modo como nos constituímos subjetivamente. Se a gente é ser social, se somos seres sociais, se as nossas almas aqui florescem e se vivificam no encontro com o outro, e por isso eu comecei falando do meu incômodo de ver 99 letras, 80 letras, né? Se a minha alma só floresce, só faz sentido na relação e no contato com outro ser humano, a gente ainda está mais moído nessa conjuntura, onde essas relações ainda foram mais impactadas, né? Sem contar que a gente já tinha populações muito mais moídas antes, né? Nessa engrenagem, os negros, as populações com particularidades de gênero, orientação sexual, de religião, enfim, a gente já tinha e temos populações muito mais moídas do que independente desse contexto de distanciamento social. Então, falar de saúde mental não é falar de alguns processos saúde e doença, ou uma dualidade do fenômeno, né? Porque a gente isso não é meramente racional. Envolve afeto, envolve identidade, envolve muitas dimensões, econômica, social, cultural, política, num determinado tempo histórico. Eu, Fabiola, falar de saúde mental hoje é uma coisa. Quando eu comecei a estudar saúde mental, e olha que só tem 20 anos que eu estudo isso, 20 anos não é nada no tempo da história, mas era muito diferente algumas coisas que eu problematizava 20 anos atrás. E aí, com as consequências dessa pandemia, nós então vamos problematizar outra realidade que sequer, quando eu comecei a estudar o tema, eu podia imaginar. E isso não se conforma do dia para a noite, né? É um tempo histórico que a gente precisa entender o tempo histórico.
a gente, então, precisa tentar entender o que gera o que a gente está chamando de sofrimento, adoecimento,